Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 27 de fevereiro de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. E hoje eu queria começar lembrando de uma data que foi ontem, dia 26 de fevereiro, em que completou um ano da primeira confirmação da Covid-19 no Brasil. Então eu queria começar esse vídeo fazendo uma espécie de retrospectiva do Covid-19, desse ano inteiro de Covid-19 que a gente passou aqui no Brasil. Eu estou tirando esse gráfico aqui desse site, Our World in Data, e tem aqui na descrição o link, é um site muito completo, muito bom, para a gente mexer no painel, ver aqui os dados, comparar, tem muita coisa para fazer nesse site, eu já apresentei ele algumas outras vezes aqui no canal. Mas enfim, queria começar aqui. Os casos diários de Covid-19 no Brasil. Esse gráfico aqui é a média móvel do número de casos confirmados nos últimos 7 dias no país inteiro. Então, começando aqui no dia 26 de fevereiro, foi o primeiro dia com casos confirmados. E aí, esse gráfico, por enquanto, está aqui até o dia 8 de março. E vamos ver o que aconteceu, como é que foi essa evolução dos casos historicamente. Então até o dia 8 de março aqui realmente tinha poucos casos sendo confirmados, mas a gente já vinha observando um crescimento aqui. E aí ao longo de março, olha só o que acontece. O número de casos chega rapidamente a 100 casos por dia. Aqui foi, que dia que é esse? No dia 21 de março, então em menos de um mês, o Brasil sai de um caso para 100 casos por dia em média, na verdade 120 casos por dia de média. Olha só esse crescimento. Isso daqui é um crescimento muito próximo, muito semelhante ao crescimento tal do crescimento exponencial. Esse é o problema. O início da pandemia sempre tem aquele crescimento super exponencial, muito rápido, um crescimento que sai de pouquíssimos casos para muitos casos muito rapidamente. E se a gente estava achando 100, 120 casos muito nessa época, e a gente estava, olha só o que acontece quando a gente evolui mais o tempo. A gente, no início de abril, no dia 6 de abril, a gente já estava registrando mais de 1.000 casos por dia. Então a gente saiu aqui no meio de março, no início de março, de 100 casos por dia, para início de abril, 1.000 casos por dia. E agora continua avançando. E a gente continuou avançando. Maio, junho, a gente chegou. Aliás, nem precisou chegar em junho, né? Em maio a gente já passou de 10.000 casos por dia e nada sendo feito, né? Até que chegamos em junho e aqui que começou a apresentar um primeiro sinal de estabilidade, lá por 25.000 casos por dia. E em março a gente achava 100 muito, né? Tudo uma questão de perspectiva. Mas olha só esse gráfico, como ele avança rapidamente. É muita coisa, é muito rápido esse avanço da doença aqui no Brasil. Lá em junho, então, começou a dar os primeiros sinais de estabilização, mas só que não conseguiu estabilizar em junho. A gente estabilizou aqui em julho. Foi em julho que a gente teve como se fosse assim o auge da primeira onda, né, no início, final de julho, início de agosto, e depois a gente voltou a diminuir um pouco. Mas olha só o crescimento, como é que aconteceu? Um crescimento super rápido. O decrescimento ele não foi tão rápido e nem tão duradouro, porque a gente decresceu até aqui novembro, e no início de novembro a gente reverteu esse decrescimento. A gente cresceu muito rapidamente, decresceu meio que linearmente aqui. A gente pode imaginar uma linha reta descendo, e aqui a gente não consegue imaginar uma linha reta subindo. Aqui a gente só imagina mesmo uma exponencial subindo, uma curva mais acelerada. E depois a gente começa a decrescer até início de novembro, quando a gente volta a aumentar o número de casos de Covid-19 no Brasil, o número de casos confirmados. E olha só aqui, olha o que acontece aqui em dezembro, novos patamares. Nota como o gráfico aqui, ele aumenta, olha só. Isso significa que a gente atingiu um novo recorde aqui pelo dia 22 de dezembro. A gente atinge um novo recorde de casos, depois volta, depois atinge um novo recorde de casos em janeiro. E aqui, olha só,
uma boa parte de janeiro, aliás, deixa eu ver, 2/3 do mês de janeiro, do dia 10 até o dia 30 aqui, registrando em média acima de 50 mil casos por dia. Foi o mês que a gente mais registrou casos. Depois, fevereiro, a gente deu uma leve decrescida no Brasil, mas agora no final de fevereiro a gente voltou a passar dessas médias de 50 mil casos por dia. E aqui é que a gente está agora, num período de aceleração e quase atingindo os recordes de casos que a gente já atingiu há pouco tempo atrás. E o medo que a gente tem é que isso daqui dobre. Isso não é difícil de acontecer. Daqui a pouco a gente nessa época aqui, a gente achou que estava no 25 mil, a gente não pensava que ia chegar a 50. Principalmente aqui, né? Nessa época que começou a decrescer, aí a gente já fica mais positivo, já dá aquele alívio e parece que agora o pior passou. E nessa época também, agora a gente está passando por um novo pior. Só que será que esse novo pior não vai ser batido? Daqui a pouco a gente aumenta? O que não dá é pra gente descuidar, pessoal. Isso não dá, porque daqui a pouco a gente pode ultrapassar esse recorde, chegar a 100 mil casos por dia no Brasil. Pode acontecer. Infelizmente pode acontecer. Agora deixa eu mostrar para vocês uma outra linha do tempo. Deixa eu diminuir de novo aqui para não dar spoiler. Aqui, 3 de abril tá bom. De óbitos no Brasil. Vamos ver como é que evoluíram os óbitos no Brasil. Então aqui, início de março, dia 17 de março, os primeiros óbitos começaram a aparecer no Brasil. Então aí umas 2-3 semanas depois dos primeiros casos. E logo chegaram aqui a uma faixa muito alta já, de 38 óbitos por dia no início de abril. Em menos de um mês a gente já estava vendo muitos óbitos por dia. E aí só cresceu. Os óbitos é um gráfico que praticamente não tem tanta flutuação quanto os casos, porque casos depende muito de testagem, né? Às vezes a gente tem represamento de casos, às vezes os casos não são entregues, depois vem todos juntos, mas óbitos é uma coisa mais constante de notificação. Então, o gráfico dos óbitos ele é mais constante o seu crescimento. E olha só como o crescimento dos óbitos veio forte até aqui, início de junho, quando a gente passou da média de 1.000 óbitos por dia pela primeira vez no início de junho. E essa média de 1.000 óbitos por dia se manteve por bastante tempo, foi junho, julho inteiro, assim, e um bom pedaço de agosto. Todo esse período aqui, do início de junho até metade de agosto, foi um período com mais do que 1.000 óbitos por dia no Brasil. Foi um período tenebroso que a gente não queria que se repetisse, porque 1.000 óbitos por dia é demais, é muita coisa. E vamos lá, daí deu uma melhorada aqui no início de agosto, setembro, parecia que os óbitos estavam caindo, e eu me lembro muito bem desse dia aqui, se eu não me engano, no meio de outubro, quando eu comemorei que a gente tinha tido uma semana com a média abaixo de 500 óbitos por dia. Por que 500? Porque é a metade de 1.000 e a gente comemorou, porque isso daqui foi uma vitória que a gente teve aqui no final de outubro, conseguir reduzir os óbitos pela metade do que eles já tinham aparecido, né? E aqui em novembro a gente conseguiu reduzir até um pouquinho mais, mas depois, infelizmente, a gente sabe que é proporcional o número de óbitos ao número de casos, e como eu já mostrei para vocês, a gente subiu o número de casos entre novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E olha só, aqui em janeiro e fevereiro, a gente voltou a observar essas médias acima de 1.000 óbitos por dia. E há poucos dias atrás, aqui nesse dia, no dia 13 de fevereiro, a gente bateu o recorde chegando à média de 1.200 óbitos por dia nos últimos 7 dias. Foi um recorde no Brasil. E esse recorde ainda está muito próximo de ser quebrado. É como se fosse um dia que a gente subiu, depois deu uma diminuída, mas só que continua subindo consistentemente aqui o número de óbitos no Brasil.
Então, esse foi o ano, pessoal. A gente tem um ano de Covid e às vezes parece que a gente não aprendeu nada. A gente tem que parar de ouvir negacionista, gente. A gente tem que começar a implementar medidas reais de combate à pandemia. Não adianta acreditar em remédio milagroso. Não existe remédio milagroso. Não existe tratamento para Covid-19, nem precoce, nem não precoce. O que dá para fazer é tentar aumentar o seu sistema imunológico. Isso dá para fazer. Como? Tomando sol, suplementando vitamina D, suplementando vitamina C. Mas só que isso não é garantia de nada. Isso é uma tentativa de se proteger individualmente. A gente não consegue proteger o coletivo com essas medidas. Como é que a gente protege o coletivo? Com a utilização de máscaras, com a utilização de álcool gel e principalmente com o isolamento social. E quando o isolamento social não for possível, quando a pessoa tiver que sair, seja lá pelo que for, ela tem que praticar o distanciamento social, ficar longe das pessoas. Assim a gente consegue proteger o coletivo, tá, gente? Então, naqueles estados onde a situação está piorando, e tem vários estados onde a situação está piorando, está chegando no limite catastrófico agora, aqui no Rio Grande do Sul principalmente, pelo que me consta, as medidas agora elas não podem mais ser individuais, elas têm que ser coletivas. Eu acho que a única maneira de combater a pandemia e salvar vidas agora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre pelo menos, é com lockdown. Lembrando que lockdown nunca foi feito no Rio Grande do Sul, pelo menos, e nunca foi bem feito no Brasil. Lockdown é lockdown, não é essas medidas meio termo. Lockdown tem que ser bem feito, porque senão só queima o político, atrapalha a economia, porque lockdown atrapalha a economia, não tem dúvidas, né? Mas só que queima o político, atrapalha a economia e não resolve. Lockdown tem que ser bem feito, tem que ser no mínimo 2 semanas. Lockdown de 1 dia, 2 dias, 3 dias não adianta pra nada. Só adianta pra piorar as coisas, dizer que fez lockdown e olha só como não funcionou. Então, se fizerem lockdown de 2, 3 dias, não vai funcionar. E aí não venham dizer que a gente não avisou, tá, pessoal? Não venham dizer que estava imprevisível. Enfim, lockdown tem que ser bem feito, tem que ser estimulado que as pessoas fiquem em casa, e não é só estimulado, né? Tem que ser cobrado que a pessoa fique em casa, só saia para a rua em momentos de necessidade. Mas enfim, vamos voltar para a análise aqui dos casos dessa semana, um enfoque mais que eu sempre dou nos meus vídeos, né? Aqui está a curva dos casos das últimas 8, 9 semanas, e ontem, no dia 26 de fevereiro, a gente tinha chegado a 1.455.000, 1 milhão nada, tia, 10 milhões, nossa senhora, é uma pena isso daqui, né? Agora eu tenho que falar 10 milhões. Então a gente tinha chegado aqui a 10.455.630 casos no dia 26 de fevereiro, o que dá um aumento bastante considerável da semana passada para essa semana. Ainda não foi superior ao aumento que a gente viu aqui no início de janeiro, do dia 8 ao dia 15, que foram praticamente 380 mil casos, mas agora foram 374 mil casos, muito próximo. Essa semana aqui foi a segunda maior semana em toda a história do Brasil de casos confirmados. A primeira foi essa daqui, de 8 a 15 de janeiro, por enquanto. Então, se a gente vê aqui para os novos casos confirmados, a gente vê esse crescimento e vê que ainda está levemente abaixo dessa semana aqui de janeiro. Então a média nessa semana ficou 53.422 casos por dia, encontra 54.255 casos por dia aqui de 8 a 15 de janeiro. Que mais? O alfa, né, a nossa taxa de contaminação deu um crescimento muito alto. A gente vinha num alfa 3,3, 3,4 a 4 semanas, e agora ele foi para 3,7. O que eu estou atribuindo esse crescimento do alfa, pessoal?
eu estou atribuindo a nova cepa mais contagiosa do vírus do Covid-19 chegando a mais lugares. Essa semana agora, a gente viu com muita força o número de casos na região sul, dá uma explosão muito forte. Então aqui aumentou a taxa de contaminação média do Brasil, porque tem lugares onde essa cepa já chegou há mais tempo, tem lugares onde ela está chegando agora. Então sempre que essa cepa chega a novos lugares, a tendência é que o alfa aumente. E semana que vem, se o alfa continuar no 3,7, a previsão é que a gente cresça ainda bastante, mas menos do que nessa semana. Ou seja, se essa nova variante do vírus chegou aonde tinha que chegar, e se os cuidados da população se mantiverem os mesmos, a gente vai começar um período de decrescimento leve, que nem a gente estava vendo aqui nessas semanas. Ó. O alfa estava sempre no 3,3 e a gente tinha um leve decrescimento. Agora, se o alfa continuar no 3,7, que é um patamar altíssimo para o alfa, a gente vai de novo ver um leve decrescimento. Então, se proteger, pessoal, observar que o patamar está muito, muito alto, mais de 50 mil casos por dia. E aqui vem a projeção para a semana que vem. A gente chegaria aqui a 10.825.000 casos, a gente teria 369 mil novos casos confirmados, com o alfa 3,7. Isso é uma coisa, pessoal, essa semana agora que passou, também foi a semana com o menor índice de isolamento social desde o início da pandemia no Brasil. Eu não trouxe o gráfico disso, mas foi uma verdade. Essa semana a gente teve o menor isolamento social médio desde o início da pandemia. Então isso daí também agrava a situação, né? Aqui então o isolamento social eu já baixei a média para 34% e as datas, e aqui tem o número de casos por data para se alguém estiver acompanhando. E o análise de erro da semana passada, errei feio, errei para menos, eu esperava que a gente chegasse a 10.378.000, mas o alfa deu aquela disparada e a gente chegou a 10.455.000. Eu detesto quando eu erro para menos. E o que mais que eu posso comentar? A gente chegou ontem a 9.355.000 pacientes recuperados, o que só significa que esses pacientes já se contaminaram em algum momento, né? E os nossos casos ativos, depois de um tempo que a gente estava num período leve de decrescimento, um decrescimento bem lento, inverteu essa semana e voltou a crescer o número de casos ativos. A gente chegou a 846.821 casos ativos. Óbitos, que nem eu já falei, a gente bateu recordes. A gente chegou a 8.000 óbitos nessa semana. Do dia 19 ao dia 26, é a primeira vez que a gente passa de 7.000 óbitos numa mesma semana, pelo menos nos períodos que eu analiso, né, que é de sábado até sexta. A gente nunca tinha passado de 8.000 óbitos num período de sábado até sexta, desde o início da pandemia. Por último, mas não menos importante, a vacinação no Brasil. Essa semana a gente chegou a vacinar 8.393.000 doses, divididas 6.500.000 arredondando primeira dose, e mais 1.900.000 pessoas que receberam as duas doses, né? Então os estados que mais vacinaram em valor absoluto: São Paulo, mais de 2 milhões de doses, depois Minas Gerais, quase 800.000 doses, e aí vai decrescendo, né? E aqui os estados que proporcionalmente à sua população mais vacinaram, pelo menos na primeira dose. Aqui está ordenado em relação à primeira dose. Então o Amazonas é o estado que mais deu primeira dose, já chegou a mais de 5% da população, mas ainda não chegou a 1% da população com as duas doses. Então o Amazonas teria que começar a balancear mais esses números, né? Teria que aumentar aqui a proporção da população com a segunda dose. Depois, Roraima, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, um pouquinho mais para baixo, mas também a população de São Paulo é gigantesca, né? E aí só diminui. Rio de Janeiro está aparecendo aqui embaixo, bem no meio, né? Bem no meio, com um pouco menos do que 3% da sua população vacinada. Mas enfim, pessoal, um ano de Covid no Brasil,
e parece que a gente não aprendeu nada, já disse isso. Vamos tentar, pessoal, vamos tentar ouvir as pessoas que sabem o que estão falando, que estão pela ciência, que estão por salvar vidas. Eu sei que economia é uma coisa muito importante, é muito importante para o dia a dia de todo mundo. A gente quer manter o seu emprego, o nosso emprego, né? A gente quer manter o nosso emprego, a gente quer manter as nossas empresas, é importante. Mas só que a economia a gente depois salva. A gente tem que passar agora umas 2 semanas, 3 semanas fechado, em lockdown mesmo, gente. Porque tá morrendo muita gente por falta de atendimento. Hoje em Porto Alegre, que é a cidade que eu mais acompanho, a gente tem 12 leitos de UTI abertos, 12 leitos disponíveis para a cidade inteira. Uma cidade de 1.400.000 habitantes, né? 1.500.000, tipo isso. E nesses 12 leitos de UTI a gente tem mais de 170 pacientes esperando leitos de UTI. Agora a matemática vocês podem fazer, não fecha, né? Não tem leito de UTI para todo mundo. O sistema de saúde aqui está colapsado. As vidas não voltam, a economia volta. É hora de fechar. Tá, pessoal? Bem, era mais ou menos isso. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, peço desculpas aí, mas agradeço a paciência de vocês de verem até o fim. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.